Você já parou para pensar se está se comunicando corretamente com Deus? Será que, em algum momento, estamos cometendo erros que podem estar nos afastando de uma verdadeira conexão com o Criador? A oração é o principal meio pelo qual falamos com Deus. Mas você já se perguntou: estou orando da maneira que Ele deseja? Ou será que estou apenas repetindo palavras sem vida ou significado? Hoje, vamos explorar esse tema profundamente. Será que existe uma forma correta de falar com Deus? Ou qualquer maneira é válida, desde que seja sincera? A Bíblia nos dá respostas claras sobre isso. E muitos de nós, às vezes sem perceber, cometemos erros que podem impedir que nossas orações cheguem ao trono da graça. Deus deseja que nos aproximemos dele com reverência, mas também com ousadia, sabendo que somos seus filhos amados. Irmãos, pensem por um momento. Quando você conversa com alguém que ama, você usa palavras vazias ou tenta expressar seu coração de forma genuína. Assim também deve ser nossa oração a Deus. Ele conhece os desejos mais profundos do nosso ser, mas quer que venhamos a Ele com um coração sincero e com palavras que realmente reflitam nossa fé. Bem-vindos, queridos irmãos, ao canal Reflexões Bíblicas. Eu sou o evangelista Jesusmar Moreira e é com muita alegria que eu saúdo cada um de vocês em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz e a graça de Deus estejam presentes na sua vida e na sua casa. É uma grande honra estar aqui para refletirmos juntos sobre a Palavra de Deus e aprofundarmos nossa comunhão com Ele. Se você está nos acompanhando agora, quero convidá-lo a se inscrever no canal Reflexões Bíblicas para que você possa continuar recebendo conteúdos que edifiquem a sua fé. Se o tema de hoje já tocou seu coração, deixe o seu like, comente e compartilhe com alguém que também precisa entender mais sobre a forma correta de falar com Deus. O nosso tema de hoje é: a Bíblia nos revela a forma correta de falar com Deus. Você está cometendo esse erro? Ao longo deste vídeo, vamos explorar passagens bíblicas que ensinam como nos dirigir ao Senhor e revelar alguns erros comuns que podem estar prejudicando sua comunhão com Ele. Você ficará surpreso com o que a Palavra de Deus nos ensina sobre a oração e como podemos evitar práticas que muitas vezes fazemos sem perceber. A Palavra de Deus é clara. Ele deseja que venhamos a Ele em espírito e em verdade, como está escrito em João capítulo 4, versículo 24, quando Jesus diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que significa orar em espírito e em verdade? Muitas vezes podemos ser tentados a seguir rituais ou repetições automáticas que nos desviam dessa essência verdadeira. Você já se pegou orando de forma mecânica, sem realmente sentir o que estava dizendo? Isso é algo que vamos discutir aqui hoje, com base no que a Bíblia nos ensina. A oração deve ser uma conversa viva, sincera e cheia de fé. Mas como podemos garantir que estamos orando da maneira certa? E mais, será que nossas orações estão alinhadas com a vontade de Deus? Ou estamos apenas repetindo pedidos e palavras que, no fundo, não têm um verdadeiro significado? Deus nos chama a algo muito maior do que isso. E hoje, vamos juntos descobrir o que a Bíblia nos ensina sobre essa comunicação tão especial. Prepare o seu coração, porque o que vamos falar aqui pode transformar a sua forma de se relacionar com Deus e levar sua vida espiritual a um novo nível. Fique conosco até o final, porque vamos desvendar alguns segredos poderosos que talvez você ainda não tenha percebido. Se você assistiu até aqui, coloque nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a Palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17.
que essa verdade guie nossas vidas e nossas orações. Agora que já começamos a refletir sobre a importância de falar com Deus da maneira certa, quero convidar você a aprofundar essa jornada. A oração não é apenas uma obrigação ou um ritual a ser cumprido, mas sim um relacionamento íntimo entre o Pai e seus filhos. Ela é, acima de tudo, uma comunicação viva, onde falamos com Deus e Ele nos responde. Mas será que estamos permitindo que essa troca aconteça de forma plena? Muitas vezes, irmãos e irmãs, caímos no erro de fazer da oração algo rotineiro, mecânico. Repetimos palavras e frases sem nos dar conta de que Deus espera que abramos o nosso coração de forma verdadeira. Ele não se agrada de orações vazias, de meras repetições que não vêm acompanhadas de fé e sinceridade. Jesus nos alerta sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7, onde diz: "E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Será que, por vezes, estamos apenas repetindo palavras? Será que nossa oração tem sido verdadeira? É necessário que examinemos a nossa própria forma de falar com Deus. O Senhor não está interessado em quantas palavras você diz, mas sim na sinceridade do seu coração. O Salmo 51, versículo 17, nos lembra que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Pare e pense por um momento. Como está o seu coração quando você ora? Você está derramando o seu espírito diante de Deus ou apenas está cumprindo uma rotina? A verdade é que a oração é um dos maiores presentes que o Senhor nos deu, pois é a forma pela qual podemos falar diretamente com Ele, o Criador de todas as coisas, sem intermediários. E ainda assim, muitas vezes tratamos essa oportunidade com descaso. Deus, em sua infinita misericórdia, deseja que nos aproximemos dele como um pai amoroso que anseia por ouvir os seus filhos. Jesus, o Filho de Deus, nos ensinou sobre essa proximidade em várias passagens, mas uma que é muito especial é a que encontramos em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Ele começa a oração do Pai Nosso com uma declaração poderosa: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui Jesus nos lembra de duas verdades profundas. Deus é nosso Pai e devemos nos aproximar dele com respeito e reverência. No entanto, será que temos tratado Deus assim em nossas orações? Ou às vezes, agimos como se estivéssemos diante de um ser distante que está longe da nossa realidade. A Bíblia nos ensina que Deus está perto de todos aqueles que o invocam em verdade, como nos diz o Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Repare que a palavra verdade volta a aparecer aqui. Isso nos mostra que, mais do que o tempo que passamos em oração ou as palavras que usamos, Deus busca a sinceridade do nosso coração. Queridos irmãos, uma pergunta importante surge aqui. Você está se aproximando de Deus em verdade? Quando você ora, o seu coração está genuinamente conectado com o que está dizendo ou está apenas recitando frases que aprendeu ao longo dos anos? É muito fácil cair na armadilha de transformar a oração em um costume, mas Deus nos chama para algo muito mais profundo do que isso. Se olharmos para os exemplos de grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, veremos que todos eles tinham uma coisa em comum. Suas orações eram cheias de verdade, fé e confiança em Deus. O profeta Daniel, por exemplo, orava 3 vezes ao dia, de joelhos, com o coração voltado para Deus. A sua oração não era apenas um dever religioso, mas um momento de entrega total ao Senhor.
O mesmo podemos ver em Ana, mãe de Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 a 13, encontramos a história de Ana, que orava com tanta intensidade que parecia estar embriagada. O sacerdote Eli, ao vê-la, chegou a pensar que ela havia bebido, mas ela explicou: "Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor." Aqui vemos um exemplo de oração verdadeira, uma oração que não se prende às palavras, mas vem diretamente do coração. Agora, eu te pergunto, quando foi a última vez que você derramou a sua alma diante de Deus? Quando foi a última vez que, em oração, você se abriu completamente, sem medo, sem reservas, com toda a sua sinceridade, sabendo que Deus está ali, ouvindo cada palavra e entendendo cada sentimento do seu coração? Se você sente que suas orações têm sido repetitivas ou que você perdeu aquela profundidade, este é o momento de recomeçar. Deus está sempre pronto a nos receber de braços abertos e Ele espera que venhamos a Ele com um coração cheio de fé e confiança, certos de que Ele nos ouve. Lembre-se, a Bíblia nos mostra que Deus não se agrada de orações que não vêm acompanhadas de sinceridade e fé. Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Hoje, o convite de Deus é para que você reflita sobre sua vida de oração e volte a Ele com um coração renovado. A palavra de Deus é viva e ela nos transforma, se permitirmos que ela faça isso. Continue com a gente, porque vamos aprofundar ainda mais esse tema. Nos próximos minutos, você entenderá o que a Bíblia diz sobre orações respondidas e por que algumas delas parecem não ser ouvidas. Vamos descobrir juntos as chaves bíblicas para uma oração eficaz e alinhada com a vontade de Deus. E se você está até aqui, escreva nos comentários: "Eu busco a Deus em espírito e em verdade." Que essa seja a sua oração hoje e todos os dias. Agora que já discutimos sobre a sinceridade nas nossas orações e a importância de nos aproximarmos de Deus com um coração genuíno, vamos nos aprofundar ainda mais. Por que algumas orações parecem não ser ouvidas? Será que Deus simplesmente não responde? Ou será que existem aspectos da nossa vida espiritual que precisam ser ajustados para que possamos nos comunicar com o Senhor de forma plena? A verdade é que a Bíblia nos dá pistas claras sobre como nossas orações podem ser ouvidas por Deus. Primeiro, precisamos entender que a vontade de Deus é soberana e Ele sempre faz o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos de imediato. Em 1 João capítulo 5, versículo 14, lemos: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve." Aqui vemos um ponto central. Para que nossas orações sejam respondidas, elas precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Quantas vezes pedimos algo sem realmente buscar entender qual é o plano de Deus para nossas vidas? Às vezes, fazemos pedidos baseados nos nossos desejos, mas esquecemos de perguntar: "Senhor, qual é a tua vontade para mim?" É importante lembrar que a oração não é um meio de forçarmos Deus a fazer o que queremos, mas sim uma oportunidade de nos alinharmos ao que Ele deseja realizar em nós e através de nós. E quando pedimos algo que não está de acordo com o plano de Deus, isso pode ser uma das razões pelas quais sentimos que Ele não está nos ouvindo. Mas a questão é: Deus sempre nos ouve. A diferença é que nem sempre Ele nos responde da maneira que esperamos. Em muitos casos, Ele nos dá uma resposta diferente, ou até nos chama a esperar, pois sabe o que é melhor. Assim como um pai terreno, Ele conhece o tempo certo para cada coisa e jamais nos dará algo que nos prejudique, mesmo que,
no momento, não consigamos enxergar isso. Há outro fator importante que a Bíblia nos revela: o pecado. O pecado não confessado pode ser um grande impedimento para que nossas orações sejam ouvidas. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, nos adverte sobre isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Muitas vezes o que nos separa de Deus não é a falta de fé, mas o pecado que ainda não confessamos. Deus é santo e justo, e a comunhão com Ele requer que nossos corações estejam purificados. O Salmo 66, versículo 18, também nos lembra: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Isso nos mostra que, além de falar com sinceridade, precisamos nos examinar e confessar nossos pecados, para que nada nos impeça de ter uma comunicação clara e direta com o Senhor. Agora eu pergunto a você: será que existe algum pecado não confessado que está impedindo suas orações de chegarem ao trono da graça? É necessário que examinemos nosso coração e, com humildade, peçamos perdão a Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, somos assegurados: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que promessa maravilhosa! Deus está sempre pronto a nos perdoar, mas Ele espera que venhamos até Ele com arrependimento genuíno. Talvez você esteja se perguntando: eu já pedi perdão, mas ainda sinto que minhas orações não estão sendo ouvidas. Nesse caso, vale a pena refletir sobre outro aspecto que a Bíblia nos ensina: a perseverança na oração. Deus nos chama a não desanimarmos, mesmo quando as respostas parecem tardar. Em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, Jesus nos conta a parábola da viúva persistente para nos ensinar a perseverar em nossas petições. A viúva, apesar de ser ignorada repetidamente pelo juiz iníquo, continuou insistindo até que ele, por fim, atendeu ao seu pedido. E se um juiz injusto atendeu àquela mulher, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é justo e cheio de amor, não ouvirá aqueles que clamam a Ele dia e noite. Portanto, irmãos, a perseverança na oração é um ato de fé. Quando continuamos orando, mesmo sem ver resultados imediatos, mostramos a Deus que confiamos plenamente nele, que sabemos que Ele ouve e age no tempo certo. Não é fácil, eu sei. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas a paciência e a fé são fundamentais em nossa caminhada com Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus nos faz uma promessa: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mas repare como Ele nos incentiva a continuar buscando, pedindo e batendo. Essa é uma das chaves para uma vida de oração eficaz. Não se trata apenas de orar uma vez e esquecer, mas de permanecer firmes, sabendo que Deus, em sua bondade, responde conforme sua vontade perfeita. Outro ponto que precisamos destacar é a fé com a qual oramos. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus nos ensina: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebestes, e será vosso. Mas será que temos orado com essa fé? A fé não é apenas acreditar que Deus pode responder, mas é viver como se a resposta já estivesse a caminho. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E isso vale especialmente para a nossa vida de oração. Então, quando você ora, você realmente crê que Deus pode e vai agir?
ou suas palavras estão apenas acompanhadas de dúvida e medo? O Senhor nos chama a confiar plenamente nele, sabendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, como está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 20. A fé é um dos pilares de uma vida de oração poderosa. Sem fé, nossas palavras se tornam vazias, mas com fé, cada oração se transforma em uma semente plantada que, no tempo certo, dará frutos. Talvez não da maneira que imaginamos, mas da maneira que Deus, em sua sabedoria, sabe que é melhor. Se você está assistindo até aqui, eu quero te encorajar. Continue firme em sua vida de oração, com um coração sincero, fé inabalável e perseverança. Acredite que Deus está ouvindo, que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo que você não veja de imediato. Se esse tema tem falado ao seu coração, compartilhe nos comentários. Eu creio no poder da oração e confio em Deus. Que essa seja a nossa declaração de fé hoje. Agora que já falamos sobre a importância da sinceridade, da fé, da confissão dos pecados e da perseverança na oração, é hora de refletirmos sobre o aspecto mais profundo e fundamental, a comunhão com Deus através da oração. Irmãos, a oração não deve ser vista apenas como uma ferramenta para obter respostas ou bênçãos, mas como uma forma de nos conectarmos diretamente ao coração de Deus. Quando buscamos ao Senhor em oração, mais do que simplesmente pedir coisas, devemos desejar a sua presença. A Bíblia nos mostra que Deus anseia por essa comunhão com seus filhos. Vemos isso claramente em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, onde Jesus nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Veja como essa imagem é poderosa. O próprio Senhor bate à nossa porta, esperando que o convidemos para entrar e compartilhar de sua presença conosco. Quantas vezes, em meio à correria do dia a dia, nos esquecemos de cultivar esse relacionamento? Como filhos, somos chamados não apenas a pedir, mas a adorar, a louvar, a ouvir o que Deus tem a nos dizer. A oração é uma via de mão dupla. Quando falamos com Deus, devemos também estar prontos para ouvir a sua voz. E Ele nos fala através de sua palavra, através do Espírito Santo, que habita em nós, e muitas vezes de formas que nem imaginamos. Deus sempre deseja estar próximo de nós. Ele deseja ter esse relacionamento íntimo, mas precisamos dar o passo em sua direção. Quando entendemos que a oração é mais do que apenas uma lista de pedidos, passamos a experimentar a verdadeira presença de Deus em nossas vidas. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, lemos: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso nos mostra que a profundidade da nossa comunhão com Deus depende de nossa disposição em nos aproximar dele. Quanto mais buscamos, mais dele experimentamos. Mas como podemos experimentar essa presença de Deus de forma mais profunda? Primeiramente, precisamos dedicar tempo à oração, não apenas como uma atividade para cumprir, mas como um momento de verdadeira entrega e conexão. Se olharmos para a vida de Jesus, veremos que ele dedicava tempo para estar a sós com o Pai. Marcos capítulo 1, versículo 35, nos diz: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Jesus, sendo o Filho de Deus, fazia questão de estar em constante comunhão com o Pai. Se o próprio Cristo considerava a oração algo tão essencial, quanto mais nós devemos fazer o mesmo. É importante lembrar que a oração não precisa ser algo complexo. Às vezes, as orações mais poderosas são as mais simples e sinceras.
O Senhor nos ensina isso em Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14, na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, cheio de orgulho, orava exaltando a si mesmo, enquanto o publicano, com humildade, batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E foi essa oração humilde, feita de coração quebrantado, que agradou a Deus. Portanto, irmãos, o que importa é a atitude do nosso coração. Não precisamos usar palavras rebuscadas ou longas orações para que Deus nos ouça. Ele busca a verdade no nosso interior, a sinceridade da nossa alma. Não se trata da quantidade de palavras, mas da qualidade do nosso relacionamento com Ele. Outro aspecto importante da oração que muitas vezes negligenciamos é a gratidão. Quantas vezes nos esquecemos de agradecer a Deus por tudo o que Ele já fez em nossas vidas? A gratidão é um elemento poderoso que transforma a nossa perspectiva e nos aproxima de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo nos ensina: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Aqui, vemos que nossas orações devem sempre ser acompanhadas de gratidão. Agradecer a Deus não apenas pelas respostas já recebidas, mas também por aquilo que Ele ainda vai fazer. É um ato de fé. Quando somos gratos, mesmo antes de vermos a resposta, mostramos a Deus que confiamos nele completamente. Que nossa oração seja sempre marcada pela gratidão, porque sabemos que Deus é fiel e cuida de nós. Agora, eu pergunto a você, como tem sido sua vida de oração? Você tem buscado a Deus apenas para pedir coisas, ou tem se dedicado a conhecê-lo mais profundamente, a desfrutar de sua presença? Talvez o que está faltando na sua vida espiritual não seja mais pedidos, mas mais gratidão e mais tempo na presença dele. Uma das formas mais poderosas de experimentar a presença de Deus na oração é através do louvor. O louvor nos conecta com o coração de Deus de maneira especial. Quando louvamos, estamos reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz em nossas vidas. O Salmo 22, versículo 3, nos diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Isso significa que, quando louvamos, a presença de Deus se manifesta de forma real e poderosa em nosso meio. Por isso, eu te incentivo. Inclua o louvor em sua vida de oração. Antes de pedir qualquer coisa, comece exaltando a Deus pelo que Ele é. Declare as suas maravilhas, reconheça a sua grandeza e majestade. O louvor abre os céus e prepara o ambiente espiritual para que a nossa oração seja poderosa e eficaz. E mais, lembre-se de que Deus não está apenas interessado em ouvir nossas orações, mas também em nos transformar por meio delas. A oração muda circunstâncias, sim, mas também nos muda. Muitas vezes a maior resposta que Deus nos dá não é a mudança imediata das nossas situações, mas a transformação do nosso próprio coração. Através da oração, Ele molda o nosso caráter, nos ensina a depender mais dEle, a confiar mais profundamente e a ser mais semelhantes a Cristo. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós, nos ajudando a falar com Deus da maneira correta. Portanto, se você se sente perdido ou sem palavras na sua vida de oração, saiba que o Espírito Santo está ao seu lado, intercedendo e guiando suas palavras diante de Deus. Ele é o nosso consolador e ajudador, e podemos contar com a sua assistência em todos os momentos. Irmãos, Deus deseja ter uma comunhão profunda conosco.
Ele anseia por nos ouvir, por nos ajudar e por nos transformar através da oração. Mas para isso precisamos nos comprometer em buscar a sua face de todo o coração, com sinceridade, fé e gratidão. Se você ainda está conosco até aqui, quero que declare nos comentários: eu busco a comunhão verdadeira com Deus. Que essa seja a nossa oração e a nossa busca constante. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem você ama. Que mais pessoas possam entender o poder da oração e a importância de falar com Deus da forma correta. Chegamos a um ponto essencial da nossa reflexão. A oração não é apenas uma forma de obter respostas de Deus, mas, acima de tudo, uma maneira de nos conformarmos à sua vontade. Muitas vezes queremos que Deus mude as circunstâncias ao nosso redor, mas, na realidade, a oração eficaz nos transforma interiormente, ajustando nossos desejos, nossas atitudes e nossa visão àquilo que Deus já preparou para nós. Um dos maiores exemplos disso é Jesus no jardim do Getsêmani. Em Mateus capítulo 26, versículos 39 e 42, encontramos Jesus em um dos momentos mais difíceis de sua vida terrena. Ele sabia o que estava por vir, a crucificação, e mesmo assim orou ao Pai dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E mais tarde repetiu: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aqui aprendemos uma lição fundamental sobre como devemos orar, com submissão à vontade de Deus. Isso não significa que não podemos expressar nossos desejos e anseios diante dele. Deus é um Pai amoroso que deseja ouvir o que está em nosso coração. No entanto, precisamos estar dispostos a aceitar o plano de Deus, mesmo quando ele for diferente do que esperamos. Essa é a essência de uma oração madura, de uma oração que não busca apenas os próprios interesses, mas que coloca a vontade de Deus acima de tudo. Quantas vezes oramos pedindo coisas que acreditamos ser o melhor para nós, mas no fundo, Deus tem algo maior e melhor preparado? É por isso que devemos sempre buscar a orientação do Espírito Santo em nossas orações, para que possamos entender e aceitar a vontade soberana de Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira oração, irmãos e irmãs, nos leva a esse lugar de confiança total em Deus. Quando oramos com fé, submissão e entendimento da sua soberania, experimentamos a paz que excede todo entendimento. Essa paz é o resultado de sabermos que, independentemente de como Deus responderá à nossa oração, Ele está no controle e tudo coopera para o nosso bem, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, vamos refletir sobre um dos obstáculos mais comuns nas nossas vidas de oração: a falta de confiança. Quantas vezes oramos, mas no fundo, duvidamos se Deus realmente vai agir? A Bíblia nos alerta sobre o perigo dessa falta de fé. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A falta de fé pode bloquear as bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós. Não se trata de uma fé cega, mas de uma fé que confia no caráter de Deus, que conhece sua bondade e misericórdia. A fé
é o alicerce de uma oração eficaz. Quando oramos com fé, estamos reconhecendo que Deus não só pode responder, mas que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Lembre-se de que a fé não se baseia no que vemos ou sentimos, mas naquilo que sabemos sobre Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, mesmo quando não vemos a resposta imediata, mesmo quando tudo ao nosso redor parece dizer o contrário, devemos confiar que Deus está agindo. Ele é fiel e justo para cumprir sua palavra. Outro ponto importante que precisamos abordar é o poder do perdão dentro da vida de oração. Jesus nos ensinou em Marcos, capítulo 11, versículo 25, que ao orarmos devemos perdoar, se tivermos algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O perdão é um princípio espiritual que liberta não apenas a pessoa que perdoamos, mas também a nós mesmos. Quando guardamos mágoas ou rancores, bloqueamos o fluir da graça de Deus em nossas vidas e, consequentemente, nas nossas orações. Se há algo que você precisa liberar em oração hoje, é o perdão. Jesus foi claro. O perdão que recebemos está diretamente ligado ao perdão que oferecemos aos outros. Pense por um momento. Será que existe alguém que você ainda não perdoou completamente? Alguma situação que ainda pesa em seu coração e que precisa ser entregue a Deus? Ao perdoar, você abre as portas para que a graça de Deus se manifeste de forma poderosa na sua vida. Quando seguimos os princípios bíblicos para uma oração eficaz, sinceridade, fé, gratidão, submissão à vontade de Deus e perdão, experimentamos a verdadeira transformação que Deus deseja para nós. O objetivo final da oração não é apenas mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas nos moldar à imagem de Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo de vida de oração. Ele orava em todo o tempo, não apenas nos momentos difíceis, mas em cada situação, buscando a direção do Pai e se submetendo completamente à sua vontade. Se queremos ter uma vida de oração eficaz, precisamos seguir os passos de Jesus, orando com fé, humildade e rendição. Jesus também nos ensinou que a oração não é apenas uma prática individual, mas algo poderoso quando feito em comunidade. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele afirma: Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esta promessa nos revela que há um poder especial na oração coletiva. Quando nos unimos com outros crentes para buscar a Deus, a presença de Jesus está em nosso meio. A oração em conjunto nos fortalece e cria um ambiente onde o Espírito Santo pode agir de maneira poderosa e transformadora. A oração em comunidade tem um valor único, pois nos conecta a uma realidade maior, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossa jornada de fé. Enquanto a oração individual é vital para nosso relacionamento pessoal com Deus, há momentos em que a união com outros crentes é essencial. Quando nos reunimos em oração, não trazemos apenas nossas próprias necessidades, mas também as dos outros. Isso nos ensina a carregar os fardos uns dos outros, como Paulo instrui em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Orar em comunidade nos tira do foco exclusivo em nós mesmos e nos ajuda a desenvolver um coração compassivo e intercessor. A oração coletiva também tem o poder de gerar encorajamento mútuo. Quando oramos com outras pessoas, somos inspirados pela fé dos nossos irmãos e irmãs. Muitas vezes, em momentos de fraqueza ou dúvida, ver a fé de outra pessoa pode nos fortalecer. A oração em comunidade não é apenas sobre fazer pedidos a Deus,
É um momento de compartilhar nossa fé, de edificar uns aos outros e de criar um ambiente onde o poder de Deus pode ser experimentado de forma tangível. Uma das maiores bênçãos da oração coletiva é que ela nos lembra de que não estamos sozinhos em nossa caminhada de fé. Quando nos reunimos em oração, somos fortalecidos pela presença de outros crentes, criando um ambiente de apoio mútuo e de encorajamento espiritual. A Bíblia nos mostra que a comunhão entre os santos é parte essencial da vida cristã. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus nos garante: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Essa promessa nos assegura que, ao nos unirmos em oração, a presença de Cristo é real e poderosa entre nós, transformando corações e respondendo aos nossos clamores. A oração coletiva nos coloca em um ambiente onde a fé é multiplicada. Quando um cristão ora sozinho, ele é forte, mas quando vários cristãos se unem em oração, algo extraordinário acontece. A união dos corações em busca de Deus é capaz de mover montanhas, como Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. A oração feita em comunidade não apenas nos fortalece individualmente, mas tem o poder de transformar realidades. Orar juntos é uma demonstração viva da comunhão cristã. Jesus nunca nos chamou para uma vida de fé isolada, mas para vivermos em unidade com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, lemos: não deixemos de nos reunir como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. A oração comunitária é uma das formas mais eficazes de praticar esse encorajamento. Quando um irmão ou irmã está fraco, a fé dos outros pode sustentá-lo. Quando alguém está passando por dificuldades, a oração em conjunto pode ser a resposta de Deus para a vida dessa pessoa. O livro de Atos dos Apóstolos nos dá exemplos claros de como a oração em comunidade foi crucial para o crescimento da igreja primitiva. Em Atos, capítulo 1, versículo 14, lemos que os discípulos perseveravam unânimes em oração. Eles estavam juntos com um só propósito, buscando a presença de Deus, e foi nessa unidade que o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes, enchendo-os de poder para realizar grandes coisas em nome de Jesus. Isso nos mostra que quando o povo de Deus se reúne em oração, coisas extraordinárias acontecem, e o Espírito Santo se move de maneira poderosa. Além de fortalecer a nossa fé, a oração em comunidade também nos lembra da importância de carregar os fardos uns dos outros. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo nos exorta: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A oração coletiva nos ajuda a praticar esse mandamento, pois ao orarmos pelos outros, compartilhamos suas preocupações e nos tornamos parte ativa no cumprimento dos planos de Deus em suas vidas. Não estamos apenas orando por nós mesmos, mas intercedendo pelas necessidades de nossos irmãos e irmãs, sabendo que Deus ouve e responde. A oração em conjunto também é uma expressão da unidade do corpo de Cristo. Em João, capítulo 17, versículo 21, Jesus orou: que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nossa unidade em oração é um testemunho poderoso para o mundo. Quando o mundo vê cristãos unidos em amor e oração, vê um reflexo da unidade e do amor de Deus. A oração coletiva não apenas transforma o ambiente espiritual, mas também revela ao mundo o poder do Evangelho e a verdade da nossa fé. Portanto, a oração nunca foi projetada para ser uma experiência solitária.
Ela foi dada a nós como uma ferramenta poderosa para fortalecer nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Se você se sentir sobrecarregado ou desanimado, busque a oração em comunidade. Encontre irmãos e irmãs em Cristo que possam orar com você e por você. Lembre-se de que onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, a presença dele está garantida, e onde Jesus está, há poder, há cura e há transformação. Ao chegarmos ao final desta reflexão, quero lembrar você que a oração é um presente precioso. Não a trate como uma mera obrigação religiosa, mas como um privilégio de estar na presença do Rei dos Reis. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo nos diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Esse é o convite de Deus para nós. Uma vida de oração plena, cheia de confiança, fé e gratidão. Se você tem acompanhado até aqui, escreva nos comentários: Eu confio na vontade de Deus. Vamos declarar isso juntos, pois, ao confiar no Senhor, entregamos todas as áreas de nossa vida a Ele, sabendo que Ele cuida de nós com amor e sabedoria. Lembre-se de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Que mais pessoas possam ser transformadas pelo poder da oração e descobrir o imenso privilégio de falar com Deus da forma correta. No próximo vídeo, vamos continuar essa jornada de crescimento espiritual, explorando mais profundamente os segredos que a Bíblia revela sobre a vida de fé e como viver de acordo com a vontade de Deus. Não perca! Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima reflexão.